Se o consórcio fosse um jogo de tabuleiro, o lance seria aquele movimento ousado que pode te colocar direto na frente de outros jogadores. Mas para dar o passo certo, você precisa saber quando jogar essa carta e quanto ela realmente vale. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o lance de verdade, os tipos de lance e como cada um deles afeta no seu planejamento. E o mais importante, como calcular o lance da forma correta, com exemplos práticos, reais e até uma analogia com leilão de gado. Se você quer transformar o consórcio numa ferramenta de crescimento patrimonial e não numa armadilha de ansiedade, fica comigo até o fim. Na teoria, o lance é simples, é uma oferta de adiantamento de parcelas. Mas na prática, ele funciona como um leilão, só que um leilão silencioso. Imagina que você está numa feira de gado e tem 10 compradores disputando o mesmo boi. Só que ninguém pode gritar o valor. Todo mundo escreve numa folha o quanto que está disposto a pagar e entrega essa folha para o leiloeiro. Ele abre as propostas e diz, ganhou quem ofereceu 20 mil. O consórcio ele funciona do mesmo jeito. Só que ao invés de um boi, o que você está comprando é o direito de usar esse crédito antes dos outros. Todo mês, o grupo se reúne numa assembleia e quem tiver o maior lance ou quem tiver sorte no sorteio é contemplado. Mas o valor do lance, ele não é jogado fora, ele serve para abater a sua dívida. É por isso que muita gente pensa, então vale a pena dar lance alto e ser contemplado logo. E é aí que começa um erro estratégico. Existem 3 tipos principais de lance. Primeiro, o lance livre. Você escolhe o valor que quer ofertar. Não tem regra fixa. O vencedor é quem oferece o maior percentual do crédito. Segundo, o lance fixo. A administradora já define um percentual, como por exemplo 25% da carta. Quem der exatamente esse valor entra no sorteio exclusivo entre os ofertantes. E o terceiro, o famoso lance embutido ou integrado. Aqui começa a mágica, ou armadilha. Você usa parte da própria carta de crédito como lance. Parece prático, mas vem com um custo. Vamos supor que você quer uma carta de 200 mil reais. Oferece um lance embutido de 30%. Isso dá 60 mil reais. Se for contemplado, você não receberá os 200 mil reais. Você vai receber 140 mil. Ou seja, a carta chega menor. É como comprar um carro sem motor. Parece que está tudo ali, mas você ainda vai ter que completar depois. O embutido parece inofensivo, mas pode arruinar o planejamento se você não tiver caixa para completar depois. Não é só saber o valor do lance, é entender a jogada por trás. Então vamos para a prática. Você tem uma carta de 300 mil reais. Nos últimos meses, o grupo ele contemplou com lances na média de 35%. Quanto seria então um lance competitivo? 300 mil vezes 35%, 105 mil. Agora você tem esse valor à vista? Se tem, ótimo, mas calma lá. Quanto esse dinheiro renderia se ficasse investido? Qual o retorno imediato que você teria se fosse contemplado agora? Porque o dinheiro na mão ele tem um custo de oportunidade. E se a contemplação antecipada não te traz um retorno maior do que o rendimento do seu capital, talvez o melhor movimento seja esperar. Imagina uma maratona. E nessa maratona tem gente tentando cortar caminho pelo meio do mato, imagina só. Que pode ser mais rápido, mas cheio de riscos, perigos. Você pode seguir o caminho regular, que é mais longo, mas com segurança. E chega inteiro no final, enquanto os outros tropeçam. É assim que se constrói patrimônio. Com constância e inteligência, e não com impulso. O lance vale a pena quando tem uma estratégia clara. Quando você precisa do bem ali para gerar uma renda, quando você tem o valor disponível sem mexer na sua reserva, quando você fez as contas e sabe que será mais vantajoso do que deixar o dinheiro aplicado. Agora, se você está dando o lance porque está ansioso, ou porque te disseram que é melhor pegar logo, cuidado. Lance por impulso é igual a pagar caro num leilão só para não sair de mãos vazias. O consórcio ele pode sim ser sua escada patrimonial, mas às vezes o melhor degrau não é o que está na sua frente, é o próximo. E você só precisa ter paciência para chegar lá. Se esse vídeo ele te ajudou a entender melhor como o lance funciona, deixa seu like, compartilha com quem precisa aprender, isso também. E se você quer aprender como usar o consórcio de forma estratégica para crescer o seu patrimônio sem depender de sorteio,
sem dar lances mal calculados, assiste agora a minha aula gratuita do método consórcio estratégico. O link está no card e aqui na descrição. Nós nos vemos no próximo vídeo. E lembra, investimento inteligente é aquele que respeita o seu tempo, seu dinheiro e o seu propósito. Até o próximo vídeo.